você que me acompanha aí por este Brasil, estudando em direito previdenciário. Vamos falar agora da aposentadoria por tempo de contribuição. Essa é considerada por muitos doutrinadores como sendo o prático que foi criado realmente a aposentadoria. Isso é, as pessoas contribuírem por um determinado tempo, pagarem uma previdência e depois desse tempo que contribuiu, parar e buscar a sua aposentadoria. Já para outros, ela é extremamente criticada e deveria ser abolida, tá ok? Então, mas o que interessa pra gente, pro concurso, é o que a gente vai trabalhar agora. Primeiro ponto, então, vamos falar da aposentadoria por tempo de contribuição. Como o nome diz, tempo de contribuição. Você irá contribuir por um determinado período, por um determinado tempo. Portanto, quem são os segurados que têm direito? Aqui também, em regra, todos têm direito, menos o segurado especial. O segurado especial, ele não faz jus a essa aposentadoria, exceto se ele faz aquela contribuição facultativa. Senão, ele não tem direito à aposentadoria por tempo de contribuição, ele está excluído. No resto, contribuinte individual, empregados domésticos, trabalhadores avulsos, facultativo, tem direito quando atingir. Aqui nós vamos ter duas divisões, as mulheres e para os homens. As mulheres terão que contar com 30 anos de contribuição, enquanto os homens, 35 anos de contribuição para fazer jus, independentemente da idade. Carência. A lei determina que a carência para este benefício será de 180 contribuições. Claro, cumprindo-se com o requisito, 35 anos, tá ok? E a renda mensal deste benefício será de 100% do valor apurado no cálculo do salário de benefício. Mas aqui para essa renda mensal, nós teremos um porém. Aplica-se obrigatoriamente o fator previdenciário, que é extremamente criticado. Estão tentando abolir, acabar com ele, mas por enquanto ele está aí, firme e forte. Então, a média que calcula a expectativa de sobrevida, a idade, o tempo de contribuição a se aposentar, aqui obrigatoriamente será aplicado o fator previdenciário. Então, quer se aposentar por tempo de contribuição? Saiba que você está sujeito a ganhar um pouquinho menos, dependendo do cálculo, essa fórmula aplicada. Não tem escapatória. E aqui também, no tempo de contribuição, nós teremos um cálculo diferenciado, tempo menor de contribuição para os professores e professoras. Quais professores e professoras? Aqui, ensino infantil, médio, universitário não entra. E também se inclui nas funções de magistério aquelas funções de direção de escola. Então, o diretor, o professor que acabou virando diretor daquela escola que ele trabalha, também se inclui nas funções de magistério. Então, aqueles que trabalham exclusivamente como professor, professora nessas funções de magistério, quando homens, então os professores, completarem 30 anos de contribuição e as mulheres 25 anos de contribuição, terão direito, farão jus ao benefício da aposentadoria por tempo de contribuição. Então, reduzem 5 anos do normal, que os homens, 35 anos e as mulheres 30, e terão direito o professor e a professora, respectivamente. Perfeito? Não tem direito também a esta aposentadoria aqueles optantes por alíquotas menores. Então, nós temos a situação, por exemplo, do contribuinte individual, do facultativo, que irão contribuir em alíquotas, por exemplo, de 11% ou 5%. Então, por exemplo, como facultativa, aquela dona de casa inscrita no CAD único, tem uma renda familiar baixa, é considerada, então, uma baixa renda, ela poderá contribuir na alíquota de 5%
e fará jus a um salário mínimo a título de benefícios. Então, ela contribui sobre o salário mínimo, terá direito a benefícios de salário mínimos. Porém, se ela faz a opção por contribuir na alíquota de 5%, ela não terá direito à aposentadoria por tempo de contribuição. Assim como aquele contribuinte individual, que fez a opção por recolher somente 11% sobre o valor do salário mínimo. Então, eles estão cientes que não têm direito à aposentadoria por tempo de contribuição, exceto se houver a complementação. Então, por exemplo, o contribuinte individual, ele tenha pago, então, determinado contribuinte individual pagou na alíquota de 11% o período de 12 meses, um ano. Então, por 12 meses ele pagou ali 11%. O que vai acontecer com ele? Se ele quiser aposentadoria por tempo de contribuição, ele vai ter que complementar esses 12 meses, este período de um ano que ele pagou 11%. Ele precisa atingir a alíquota de 20%. Então, quanto que falta? 9%. Ele vai ter que fazer essa complementação deste período para fazer jus a este benefício previdenciário. Senão, eles não têm direito. Então, toma cuidado. Quando a gente falou todos, a regra é que facultativo e contribuinte individual têm sim direito à aposentadoria por tempo de contribuição, mas eles estarão excluídos, não terão direito se tiverem a redução das alíquotas, contribuem nas alíquotas de 11% ou 5%, tá ok? E o segurado especial também, em regra, não tem direito, exceto se ele faz a contribuição facultativa. Aí sim, ele terá direito ao benefício. E quando se inicia o benefício da aposentadoria por tempo de contribuição? Para o empregado e para o empregado doméstico, será a data do desligamento. Aqui, na aposentadoria por tempo de contribuição, como na aposentadoria por idade, não é obrigatório que ele deixe o emprego, que ele pare de trabalhar. O sujeito pode sim se aposentar e continuar trabalhando. Ah, então eu trabalho naquela empresa faz mais de 30 anos, eu quero continuar trabalhando. Mas eu quero me aposentar também, ter uma renda extra. Posso? Posso, sem problema nenhum. Não sou obrigada a parar de trabalhar. Continuo contribuindo e não sou obrigada a parar, deixar o meu trabalho e me aposento. Se então não houver esse desligamento, continue trabalhando, será daí a data do requerimento. Isso é, quando eu fiz aquele meu pedido no INSS. Ó, tá aqui, toda a minha documentação, minha carteira de trabalho, sempre trabalhei na mesma empresa, quero me aposentar, minha aposentadoria por tempo de contribuição. A partir do momento que eu requerer, que eu pedi, solicitei minha aposentadoria, é esse momento que eu irei receber, se eu não me desligar. Agora, se eu também me desliguei do emprego, deixei, abandonei a empresa, falei, ó, tô indo, vou me aposentar, porém, deixo passar 90 dias. Ah, vou viajar primeiro, fiz uma poupança, depois eu vou atrás da aposentadoria e vou requerer só após 90 dias que eu saí do emprego. Aí também vai ser contado da data do requerimento o início do benefício, a partir de quando eu vou receber a minha aposentadoria. Perfeito? E para os demais segurados, para o contribuinte individual, facultativo, será a data do requerimento. Perfeito? Atenção aqui com a emenda constitucional 20 de 98. Esta emenda, ela trouxe diversas alterações com relação a direito previdenciário. Ela causou uma grande reforma previdenciária. Essa emenda, ela extinguiu a chamada aposentadoria por tempo de serviço. Então aqui eu já faço um comentário para que você tenha atenção. Quando você pegar a Lei 8.213 para estudar ela, você vai perceber que tem lá a aposentadoria por tempo de serviço ainda vigente. Cuidado, essa está extinta, tá? Ela ficou ali, ela é uma regra muito mais de transição, então tem algumas pessoas que tiveram direito adquirido. Então o direito, ele protege o chamado direito adquirido. Então se eu tinha adquirido um determinado direito e não fui atrás dele em tempo devido e mudou a lei, eu vou ter esse direito. Você confundiu tudo na minha cabeça, deixa eu explicar direito. Vamos supor então que na data da mudança, quando teve essa emenda constitucional, teve essa alteração,
você já tinha direito à aposentadoria por tempo de serviço nas regras estabelecidas anteriormente. Só não tinha ido buscar a tua aposentadoria. Tinha ido curtir a vida ainda. Depois eu vejo a aposentadoria. E teve essa mudança de lei. Pode mudar a lei, não tem problema. Como direito adquirido, você já tinha preenchido todos os requisitos na data. Aí perfeito, aí você tem o direito, não precisa se preocupar, não vai perder o direito ao benefício, tá ok? Porém, também existiam algumas regras de transições para aquelas pessoas que estavam chegando à época da aposentadoria, da chamada aposentadoria proporcional, que também foi extinta, não existe mais. Então, essas pessoas estavam chegando perto da aposentadoria, muda a lei. Isso pode ocorrer com todos nós? Com certeza absoluta, tá? Muda-se e muito. Mas se estabelece muitas vezes regras de transições para aquelas pessoas que estavam quase atingindo, quase completando todos os requisitos. Não deu tempo para uma mudança de lei. Portanto, tem as regras de transição. Aí, qual que é o meu comentário? Tem alguns concursos que uma vez ou outra fala dessa aposentadoria por tempo de serviço. Cita ela para te levar a confundir também com por tempo de contribuição, tá? Então ela está extinta, mas ela está ainda na lei. Por isso que causa muita confusão. Muitas vezes as pessoas vão começar a ler e vão estudar ela sem saber que já está extinta. Perfeito? Então ela não tem mais, mas está lá como um direito adquirido e tem regras de transição. Essa emenda então foi importante. E outro detalhe importante que você tem que ler, um artigo meio grande, é o artigo 60 do Decreto 3.048 de 99, tá ok? Lá então fala algumas situações que serão previstas como tempo de contribuição. Então são tempos que muitas vezes não teve uma contribuição efetiva, outros teve uma contribuição, outras questões, outras épocas, mas vai contar como um tempo, vai contar para aposentadoria. O que cai realmente é quando a gente fala do tempo em que o segurado ficou percebendo o auxílio-doença ou uma aposentadoria por invalidez. Este aparece e muito nas provas de concurso. Como aparece? Por exemplo, se aparecer a seguinte situação: o José foi diagnosticado totalmente inválido, total, permanentemente, e foi aposentado por invalidez. E ficou nessa condição durante 3 anos. Passados 3 anos, recuperou a sua capacidade laborativa e voltou ao trabalho. Então, nós temos 2 situações importantes que você precisa lembrar aqui. São as situações do tempo que ele percebeu o auxílio-doença comum, que a gente vai chamar um comum, e o decorrente de acidente, aqui não de qualquer natureza, mas um acidente de trabalho. Então, o comum, ou mesmo de acidente de outra natureza, o acidente de trabalho. Quando o José ficou recebendo o auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez, decorrente, por exemplo, de uma doença, de um câncer, ele foi diagnosticado com câncer, ficou em tratamento de câncer durante 3 anos, depois se recuperou e voltou a trabalhar. Estava um câncer muito agressivo, ficou muito tempo afastado. Portanto, ele vai conseguir contar o tempo que ele ficou recebendo auxílio ou aposentadoria quando for intercalado com a atividade laborativa. Ele intercalou. Então, o José trabalhava para a empresa A, ficou ali 3 anos recebendo aposentadoria por invalidez e voltou, cessando essa aposentadoria, a trabalhar para a empresa A. Este período, já que era uma doença ou um acidente comum, se intercalado então entre atividades, ele vai contar. É isso que está lá disposto no artigo 60. Agora, se for decorrente de acidente de trabalho, no decreto cita intercalado ou não. Vamos supor que o Pedro estava trabalhando em uma obra e caiu o tijolo na cabeça do Pedro. Ele entrou em coma, ficou mais de 1 ano em coma, voltou, teve que fazer diversas reabilitações. Nesse meio tempo, ele ficou recebendo também a aposentadoria por invalidez. Mas em coma ele também recebeu? Recebeu, que a família entrou com um processo de interdição, conseguiu
fazer a perícia e receber a aposentadoria por invalidez durante ali 2 anos, porque quando ele voltou do coma, ele ainda não estava bem, não tinha se recuperado completamente. Através de fisioterapias, reabilitações, voltou à sua capacidade laborativa, porém não voltou à atividade. Ficou 6 meses parado. Depois foi para uma outra empresa trabalhar novamente. E aí, como é que fica a situação do Pedro? Os 2 anos que ele ficou aposentado por invalidez, beleza, vai contar. Os 6 meses que ele ficou parado, depois que cessou, ele recuperou a capacidade laborativa e foi cessado, por exemplo, a aposentadoria por invalidez, aí não conta, tá ok? Então, assim, exemplos bem grotescos, sem muito detalhe, só para você ter noção, quando se fala de atividade intercalada ou não. Então, a situação que é intercalada vai contar somente nos casos que ele recebeu, não importa a natureza do acidente, doença, se ele recebeu auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez intercalado, conta. No caso de acidente de trabalho intercalado ou não, este tempo que ele ficou recebendo, perfeito? Toma cuidado porque isso aqui já apareceu em diversos concursos, já apareceu essa situação. Mas fica a dica aí para que você leia, sim, o artigo 60 do Decreto 3.048. É importante, tá? Para que você tenha um conhecimento geral. Não precisa ficar se preocupando em decorar tudo, não. Mas que você tenha conhecimento do que é considerado tempo de contribuição também. Perfeito? Então, seguindo, vamos falar um pouquinho sobre o cômputo do tempo utilizado para aposentadoria em outro regime. Isso aqui é proibido. Mas vamos explicar melhor com um exemplo para que você entenda melhor como que é esse cômputo. Então a gente vai falar um pouquinho também sobre essa possibilidade de contar tempos em regimes diferentes, tá ok? Então vem comigo. Pode ocorrer então a situação em que você está aí contribuindo para o regime geral de previdência social, no INSS, trabalhando como empregado ou como contribuinte individual, você está contribuindo. Você está aí buscando a sua aprovação, querendo trabalhar, por exemplo, no governo federal. Perfeito. A partir do momento em que você trabalhar, passar em um concurso público e estiver vinculado a um regime próprio de previdência social, você vai poder levar todo o tempo que você contribuiu aqui para este regime. Então, através da certidão por tempo de contribuição, os regimes poderão se compensar financeiramente e levar um tempo para o outro. Assim como o cara que está aqui no regime próprio e quiser levar o seu tempo para o regime geral e se aposentar aqui, também pode. Então vamos lá, você foi aprovado no concurso, está trabalhando para a União, está vinculado ao regime próprio dos servidores da União. Você contribuiu 10 anos aqui no regime próprio, vamos supor, começou a trabalhar cedo, contribuiu, tem mais de 10 anos de contribuição. Então você vai poder levar este tempo para contar para a sua aposentadoria aqui, com as regras do regime próprio de previdência social. O que é vedado pela lei? Você não pode utilizar o tempo que foi, por exemplo, para a concessão de uma aposentadoria aqui e levar para lá. Então vamos supor a situação. O cara passou bem novo num concurso público federal, ficou lá vinculado ao regime próprio da União, se aposentou e começou a trabalhar na iniciativa privada, tá? Começou a trabalhar como empregado aqui no regime geral de previdência social. Se ele quiser se aposentar aqui como empregado, ele é afiliado, ele vai ter que pagar. Ele não vai poder utilizar o tempo aqui do regime próprio para poder se aposentar aqui no regime geral de previdência social. Então ele não pode falar, trabalhei mais de 35 anos aqui no regime próprio, agora eu queria pegar um pedacinho desse tempo aqui para tentar uma aposentadoria no regime geral. Ele não pode fazer isso é vedado. Ele utilizou já esse tempo para uma aposentadoria no regime próprio, então ele não vai poder utilizar no regime geral e vice-versa, tá ok? Então não há possibilidade disso aí acontecer. E o documento, então, que se faz essa comprovação é a certidão por tempo de contribuição. É através dessa certidão que irá comprovar qual foi o tempo que contribuiu aqui, qual o tempo que contribuiu aqui, e os regimes se compensarão financeiramente, né? Por troca destes tempos. Perfeito? Então pode? Muito bem, eu trazer meu tempo aqui? Posso. E pedir minha aposentadoria no regime geral
de Previdência Social no INSS por tempo de contribuição. Não há impedimento nenhum para que isso ocorra, tá ok? Isso que seria então um cômputo do tempo, seria a transição de regimes, de tempos de contribuição, tá? A grosso modo aqui, só alguns detalhes para que você compreenda. E quando aparece em prova, parece bem essa situação. Se é possível você levar o tempo de um regime para o outro? Claro, é possível, mas não é possível utilizar o tempo que eu já utilizei para me aposentar aqui, para me aposentar no regime geral, tá ok? Isso não é permitido pela lei. Então, encerramos, a questão dos detalhes, os pontos importantes para que você conheça para a sua prova da aposentadoria por tempo de contribuição. Então agora vamos praticar um pouco? Me acompanha aí a primeira questão na sua tela. Lúcia exerce a atividade de professora no ensino fundamental desde dezembro de 1986. Tem 56 anos de idade e pretende obter benefício previdenciário em dezembro de 2011. Nessa situação, segundo o INSS, Lúcia tem direito a aposentadoria por idade, B, auxílio doença, C, aposentadoria especial, D, aposentadoria por invalidez e E, aposentadoria por tempo de contribuição. O comando da questão nos traz a situação da Lúcia. Fala que a Lúcia ela é professora de ensino fundamental, ela trabalha como professora, exerce essa atividade desde 1986 e hoje ela está contando com 56 anos de idade. E em dezembro de 2011 ela pretende requerer benefício previdenciário. Qual? Bom, primeiro ponto, fala ali da aposentadoria por idade. Você poderia até pensar na aposentadoria por idade. Ela fecha a carência? Fecha, porque em dezembro de 2011 ela completa 25 anos de contribuição. Então ela tem mais de 180 contribuições. Porém, ela não tem a idade. Ela está com 56 anos. A idade teria que ter 60 anos para requerer a aposentadoria por idade. Então aqui não caberia aposentadoria por idade. Então incorreta, alternativa A. Também não é caso, como fala nas seguintes, de auxílio doença, nem aposentadoria especial e nem aposentadoria por invalidez. Não está tratando de incapacidade temporária nem incapacidade definitiva para a gente falar em auxílio doença e aposentadoria por invalidez. Não é aonde a questão quer chegar. E também não é caso da aposentadoria especial, não é uma atividade especial que daria uma aposentadoria especial. Então, está fora. Portanto, o que nos resta? Aposentadoria por tempo de contribuição, porque ela vai fechar os 25 anos. Professora pode sim requerer a sua aposentadoria por tempo de contribuição com 25 anos. Tem a redução de 5 anos. Perfeito? Vamos para a próxima? Me acompanha. Ao segurado homem, garante-se a aposentadoria no regime geral de previdência social após 35 anos de contribuição e 65 anos de idade, reduzindo em 5 anos o limite etário para os professores do ensino fundamental e médio. Que deixa errada ali a questão. Não é necessário a idade de 65 anos. Não se tem uma idade mínima estabelecida na aposentadoria por tempo de contribuição. Só fala-se do tempo de contribuição. Para os homens, 35 anos. Se for professor, 30 anos e acabou, sem exigência de idade, perfeito? Portanto, questão errada. Próxima aí na sua tela. Durval, inscrito na Previdência Social na qualidade de contribuinte individual, trabalha por conta própria, recolhendo 11% do mínimo mensal do salário de contribuição. Nessa situação, para Durval fazer jus ao benefício de aposentadoria por tempo de contribuição, deverá recolher mais 9% daquele valor acrescido de juros. Corretíssima! Se ele tem essa redução da alíquota na contribuição, 11%, para fazer jus à aposentadoria por tempo de contribuição, ele precisa complementar com 9%. Vai correr juros? Claro, vai correr juros também, tá ok? Então, questão corretíssima. Vamos para a próxima? Me acompanha aí na tela. Renato era servidor municipal vinculado a regime próprio de previdência social havia 16 anos, quando resolveu trabalhar na iniciativa privada em 1999. Nessa situação, o tempo de serviço prestado por Renato em outro regime é contado como tempo de contribuição, desde que haja devida comprovação certificada pelo ente público instituidor do regime próprio. Certíssimo, fala a situação do Renato. Então ele estava vinculado a um regime próprio
no município onde ele era servidor vinculado. Se houver a devida comprovação, através das certidões de tempo de contribuição pelo ente instituidor do regime e a compensação financeira, pagando-se para o INSS o valor que foi devido da contribuição, perfeito, ele tem direito sim a contar este tempo lá no regime geral, no INSS, e requerer sua aposentadoria lá. Tá ok? Questão corretíssima. Vamos para a próxima? Me acompanha aí na tela. Mário, segurado inscrito na Previdência Social desde 1972, requereu sua aposentadoria por tempo de contribuição. Nessa situação, a renda mensal inicial da aposentadoria de Mário corresponderá à média aritmética simples dos salários de contribuição desde 1972, multiplicado pelo fator previdenciário. Questão errada, pois o cálculo do salário de benefício, para se apurar o valor que será aplicado à alíquota da renda mensal, que é 100% na aposentadoria por tempo de contribuição, não se faz dessa maneira. Será as 80% maiores contribuições de todo o período contributivo apurado desde julho de 1994, quando a gente teve, toda uma mudança, estabilidade do real. Perfeito, foi aí que daí começa a contar esse marco, desde julho de 94, os 80% maiores, e não desde 1972, como afirma. Agora, a aposentadoria por tempo de contribuição é multiplicado pelo fator previdenciário? Com certeza absoluta. Obrigatoriamente será aplicado o fator previdenciário nas aposentadorias por tempo de contribuição. Encerramos então por aqui, para que você tenha conhecimento sobre a aposentadoria por tempo de contribuição, o que efetivamente vem aparecendo nas provas de concurso, bem como testar aí seus conhecimentos e como as provas vêm sendo cobradas. Desejo para você excelentes estudos e nos vemos numa próxima. Até mais!